Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou em choque nos últimos dias diante do crime cometido pelo publicitário Ricardo Jardim, de 65 anos. O episódio ficou conhecido como o crime da mala. Em coletiva da imprensa, o delegado Dr. Mário Souza, doutor em Direito e especialista em Segurança Pública e diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, apresentou as informações relacionadas ao assassinato e esquartejamento da vítima Brasília Costa, de 65 anos, uma manicure conhecida pelos amigos e familiares como Bia, uma mulher alegre e que gostava de viajar e que era muito querida por todos que a conheciam. Segundo o delegado Mário Souza, a vítima e o assassino mantinham um relacionamento amoroso. Chegou a se imaginar que eles haviam se conhecido em um abrigo por conta das inundações e deslizamentos que aconteceram no Rio Grande do Sul. Isso possivelmente seria o começo do namoro em 2022, mas já sabemos que entre 2018 e 15 de janeiro de 2024, o Ricardo Jardim estava preso, cumprindo pena por homicídio. E agora tu deve estar se perguntando como que estava preso em 15 de janeiro de 2024 por homicídio e agora em 2025 estava solto e cometeu outro crime. Eu vou responder essa e outras perguntas, mas antes eu vou detalhar o crime de 2025. Então já se inscreve no canal, deixa o teu like e vamos pro caso. As primeiras notícias que vieram a público foi um evento macabro que ocorreu na rodoviária de Porto Alegre. O pessoal do guarda-volumes da rodoviária começou a perceber um cheiro muito desagradável no local e identificaram que a origem desse mau cheiro vinha de uma determinada mala que estava ali. Com isso, em 20 de agosto de 2025, o pessoal responsável pela segurança da rodoviária decidiu abrir a mala e se deparou com uma cena assustadora. Era parte de um corpo humano, era o tronco de uma mulher sem cabeça e sem a ponta dos dedos que haviam sido arrancadas, impedindo a identificação por meio das digitais, e que já se encontrava em estado avançado de decomposição, obrigando assim testes de DNA para saber a identidade da vítima. Começou-se imediatamente as investigações para se descobrir quem era a vítima e também quem seria o responsável pelo crime. Sem documentos e sem digitais, a polícia de Porto Alegre começou a analisar as recentes denúncias de mulheres desaparecidas, mas não teve sucesso com esses dados. Cogitou-se então mulheres desaparecidas em estados vizinhos, como Santa Catarina e Paraná, e até mesmo em países próximos, como Uruguai, Argentina e Paraguai. A polícia estava aberta a todas as hipóteses, e também às denúncias. Dias antes, em diferentes locais da cidade, foram encontradas as demais partes daquele corpo. Uma perna foi encontrada na areia da orla de Ipanema, no rio Guaíba. A outra perna foi localizada no dia seguinte por pescadores nas proximidades da mesma região. Um pé e outros restos mortais estavam em sacolas de lixos deixadas em uma rua da zona leste da capital. Então o Instituto Geral de Perícia, o IGP, comparou o material genético das partes do corpo que foram encontradas separadamente, supondo que eram da mesma vítima. Quando os resultados saíram, foi constatado que eram da mesma pessoa. Até o momento da gravação desse vídeo, lamentavelmente, a cabeça da vítima ainda não foi encontrada. Logo, a polícia partiu para identificar e prender o assassino desse crime brutal. As primeiras evidências examinadas foram as câmeras de segurança da rodoviária de Porto Alegre, local onde estava a mala, na data provável que o assassino teria deixado a mala no setor de guarda-volumes, onde ela ficou por 12 dias. Nas imagens é possível ver o assassino transitando com a mala como se nada tivesse acontecido. Um homem de máscara, óculos, boné e luvas. O criminoso apresentou documentos falsos para fazer o depósito da mala no porta-volumes. Até então, nenhuma pista concreta para identificar quem era aquele homem por trás daquele disfarce, entre aspas, porque hoje uma pessoa com uma máscara hospitalar no rosto é algo que passa completamente despercebido.
O que podemos perceber é a frieza e o planejamento em que o assassino executou o crime. Imagina por quantas pessoas esse cara passou com essa mala sem que nunca ninguém imaginasse que ali dentro tinha um corpo de uma pessoa. Isso é bizarro, é sinistro. O assassino Ricardo Jardim parecia agir de forma a estar à frente da polícia, devido tamanha ousadia, mesmo sabendo que estava sendo filmado por todos os lados. Para a perícia, um dos elementos que associavam os restos mortais antes do resultado do teste de DNA foi a fita usada nos sacos de lixo. Era a mesma fita, indicando mesma vítima e mesmo assassino. Mais tarde, a polícia descobriu que o crime ocorreu em uma pousada no norte da cidade, e também alguns detalhes do crime, e que parecem até ser inspirados em algum filme ou em alguma série de TV. Desses detalhes, um deles, segundo informações da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícia, o IGP, o corpo de Brasília Costa foi mantido dentro de uma geladeira da pousada onde ela e o assassino estavam antes de ser espalhados por diferentes regiões de Porto Alegre. Nessas imagens é possível ver o assassino chegando com os sacos de lixo e depois com uma mala que foi encontrada na rodoviária de Porto Alegre com pedaços do corpo da vítima. Mas desses detalhes, o que mais me chamou a atenção foi que o assassino forrou o quarto onde cometeu o crime com uma lona plástica de cor preta. E se tu curte séries criminais assim como eu, deve ter pensado em uma série em específico aqui, né? Pois é, eu também pensei. Pois bem, essa proteção com a lona impediu a contaminação do ambiente com o sangue da vítima. A perícia trabalha com a hipótese de sedação da vítima antes do crime. Outros hóspedes da pousada e funcionários não viram e nem ouviram nada, nenhum tipo de grito ou discussão que se pudesse associar a um crime. Por isso, a hipótese da vítima estar dopada ou drogada sem condições de qualquer tipo de reação. Não foi mencionado também marcas por esfaqueamento ou perfurações por arma de fogo, o que também contribui para a hipótese de asfixia ou estrangulamento. Essas informações ainda são aguardadas. E sobre a vítima, Brasília Costa, ou Bia, como gostava de ser chamada, sabemos que ela se casou muito jovem, mas não teve filhos e era divorciada há bastante tempo. Nasceu em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, e viveu a maior parte da vida em Jaguarão, uma cidade que fica localizada a 400 quilômetros da capital Porto Alegre. E foi para essa cidade que ela se mudou e trabalhava como manicure, até se envolver com o Ricardo Jardim. O irmão de Brasília, Manuel, propôs que ela voltasse para a cidade do interior, mas ela se recusou e falou que tinha um amigo em Porto Alegre que ajudava ela. Esse amigo então seria Ricardo Jardim, com quem Brasília tinha um relacionamento desde que se conheceram em um suposto abrigo em 2024. Mas outras versões dizem que eles se conheceram na verdade por meio de redes sociais, porque Ricardo Jardim tinha vários perfis no Facebook. Raquel Costa, uma amiga e parente de Brasília, falou que o relacionamento do casal foi interrompido em outubro de 2024, mas que reataram por volta de março de 2025, e que o namoro era meio que escondido da família, principalmente o namorado, que era um homem que quase não saía de casa e que não queria ser apresentado a ninguém, e que supostamente ele tinha problemas com os filhos e com a mãe. Por conta dessa rotina do namorado, Brasília mudou sua vida para se adaptar à vida de Ricardo. Ela, que visitava a família com frequência, começou a se distanciar, eram sempre visitas rápidas. Raquel falou que a última vez que esteve com Brasília foi em julho. Brasília chegou a justificar a falta ao aniversário da sobrinha por escrito, dizendo que ia viajar com Ricardo para o Nordeste. Ainda foram enviadas 2 fotos de João Pessoa, na Paraíba. Raquel, desconfiada, respondeu que queria um áudio e fotos da Bia. Em resposta, Bia respondeu que iria mandar outras fotografias, mas depois disso as mensagens pararam. Segundo a investigação da polícia,
A essa altura dos fatos, a Bia já tinha perdido a vida, e que quem estaria respondendo essas mensagens seria o Ricardo, se passando pela vítima. A motivação do crime vai ser oficialmente esclarecida, o caso ainda está sendo investigado, mas acredita-se que o criminoso tinha interesses financeiros. A investigação rastreou a utilização dos cartões bancários da vítima pelo Ricardo após a morte dela. E agora que eu já falei os detalhes desse terrível assassinato, vamos voltar ao começo do vídeo para responder aquela pergunta de por que o assassino estava preso até 2024. Pois bem, em 2015, Ricardo Jardim assassinou a própria mãe logo após o falecimento do seu pai. A mãe de Ricardo Jardim, Vilma Jardim, de 76 anos, havia recebido um valor aproximado de R$400 mil, que era um seguro de vida deixado pelo seu marido. Por interesse financeiro, Ricardo assassinou a mãe com 13 facadas. E para ocultar o crime, ele concretou o corpo da mãe dentro de um armário no próprio apartamento da vítima, no bairro Montserrat, em Porto Alegre. Ricardo usou o mesmo método para enganar amigos e familiares da vítima. Falou que a mãe havia viajado e usou o telefone da vítima para mandar e responder mensagens de amigos e familiares. Finalmente o crime foi descoberto. Ricardo Jardim foi condenado a 28 anos de prisão em 2018 por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma. E a pergunta que não quer calar: por que esse sujeito estava solto após matar a própria mãe? Pois é, Ricardo Jardim, quando esteve detido na penitenciária estadual de Porto Alegre, trabalhou internamente e era considerado um preso modelo e de confiança. Recebeu elogios da direção do estabelecimento. Isso o ajudou na progressão de pena do regime fechado para o sistema semiaberto. Ricardo conseguiu o benefício após demonstrar boas práticas durante o período que esteve preso. Ele lia livros e recebeu da penitenciária o voto de louvor, conhecido também como o voto de elogio, iniciativa dada aos presos que têm boa disciplina nas atividades laborais dentro do estabelecimento prisional. A avaliação final da juíza considerou Ricardo apto à progressão de regime. A juíza também se baseou no parecer favorável da psicóloga e também do assistente social e na conduta carcerária do criminoso. Vale ressaltar que a progressão de regime é autorizada em princípio para quem cumprir 40% da pena em crimes hediondos, mas parte da pena pode ser reduzida para quem trabalha como ele fez. Ricardo, durante anos, atuou na preparação das refeições na cozinha do presídio. Assim, no dia 15 de janeiro de 2024, após cumprir 6 anos de 28, a segunda vara de execuções criminais de Porto Alegre concedeu a ele a progressão de regime semiaberto de forma antecipada. Detalhe curioso é que no regime semiaberto, o criminoso deveria ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica, mas que estava indisponível. Então a decisão foi conceder a saída temporária com comparecimento em 48 horas no Departamento de Monitoramento Eletrônico para ser encaminhada ao estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. A decisão de soltura autorizava que ele fosse incluído no sistema de monitoramento eletrônico, mas por incrível que pareça, não havia tornozeleiras disponíveis. Sendo assim, Ricardo foi autorizado a aguardar a disponibilidade do equipamento em prisão domiciliar. Segundo a Polícia Penal, Ricardo não atendeu às ligações de contato para agendar a colocação da tornozeleira, que voltou a estar disponível em 28 de fevereiro de 2024, mais de um mês depois que ele foi considerado foragido. Em fevereiro de 2025, foi expedido um mandado de prisão com a ordem de regressão para o regime fechado. Em maio, a Justiça estabeleceu um parecer para que a defesa apresentasse justificativas, o que foi feita em julho. Em resposta, os advogados alegaram a dificuldade de contato com o cliente devido à situação de calamidade provocada pelas enchentes. Em resumo, só para ficar mais fácil depois de todas essas informações,
Eu vou usar essa cronologia que está disponível lá no site do G1 para ficar mais fácil de entender. 10 de maio de 2015, mãe de Ricardo Jardim desaparece em Porto Alegre. 29 de maio, Ricardo Jardim é preso suspeito de matar e concretar o corpo da mãe. 19 de novembro de 2018, Ricardo Jardim é condenado a 28 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma. 16 de janeiro de 2024, segundo a Polícia Penal, ele consegue progressão para o regime semiaberto e depois passa a ser considerado foragido. 9 de agosto de 2025, segundo a Polícia Civil, Ricardo Jardim assassina sua namorada e deixa partes do corpo em 2 pontos da cidade. Crime é investigado como feminicídio. 13 de agosto, braços e pernas da vítima são encontrados em sacos de lixo na zona leste de Porto Alegre. 20 de agosto, torso da mesma vítima é deixado em uma mala na rodoviária de Porto Alegre. 5 de setembro, Ricardo Jardim é preso, preventivamente identificado por câmeras de segurança. O crime da mala em Porto Alegre não é apenas um caso isolado, ele carrega consigo o peso de um passado marcado por violência e levanta uma questão difícil. Até que ponto a justiça consegue proteger a sociedade de pessoas que já mostraram do que são capazes? E você, o que pensa sobre isso? A condenação anterior deveria ter sido suficiente para evitar essa nova tragédia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para acompanhar outros casos. Obrigado por assistir e até o próximo.